Se você ouvir seu nome sendo chamado quando estiver sozinho, preste atenção. Não responda imediatamente. Não diga o que no impulso. Espere alguns segundos. Observe de onde veio o som. Vozes conhecidas são as mais perigosas. Elas sabem como te chamar. Se parecer alguém da sua casa, confirme visualmente antes de qualquer resposta. Não siga a voz, mesmo que venha de outro cômodo. Principalmente se vier de um lugar onde não deveria ter ninguém. Se ouvir seu nome novamente, dessa vez mais próximo, não responda. Evite andar pela casa chamando de volta. Isso cria um padrão. E padrões são fáceis de imitar. Se objetos começarem a fazer pequenos ruídos, como se algo estivesse se movendo, permaneça onde está por alguns segundos. E se por um momento você tiver certeza de que a voz veio de exatamente atrás de você, não vire. Porque quem te chama pelo nome nem sempre quer conversa. O que define o medo? Na verdade, o que define um vídeo que realmente dá medo? Quando a gente trata desse assunto, como eu sempre falo, o medo é algo muito pessoal. Talvez aquilo que me assusta não assuste você. E talvez algo simples, quase sem explicação, mexa muito mais com a sua cabeça do que qualquer cena cheia de efeitos. Mas existe uma coisa que nunca pode faltar em um vídeo paranormal: a dúvida. Aquele pensamento que fica martelando depois. E se for real? Talvez o que mais assuste não seja uma aparição clara, mas um simples trabalhador chegando para mais um turno normal e sem nenhum aviso, presenciando algo completamente perturbador. Aí, ó. Show de menina. Quer dizer, risada de menina aqui, ó. É doido? Cheguei, acabei de chegar. Ó. Tá vendo? Pra cá. Tá vendo? Não é mentira? Apertou RH. Outro. Porque eu falei que ele tinha parado de se mexer, ele deu mais uma mexidinha. Vou ficar de olho nele aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. O negócio dele é o guichê 10 mesmo, ó, viu? Ou talvez seja algo que acontece de repente dentro da sua própria casa. Algo que foge do comum, que quebra completamente a sua rotina e pega você desprevenido. Não precisa ser uma aparição clara, nem algo gritando no escuro. Às vezes, o medo está justamente naquilo que não deveria estar ali, mas de alguma forma está. O gato do perigo? Eu tô sozinha em casa e eu decidi trocar as lâmpadas, porque vocês podem ver, tá bem escuro aqui. E olha isso. Ai, tô até com medo de olhar ali de novo. Ai. Ai, que porra é essa?
Eu vou pegar. Ai, credo. Tá tudo aqui. Ah! Ai, não quero mais ficar aqui, esse negócio. Ai, capeta. Alguém por acaso tem um contato assim de um exorcista de confiança? Porque eu tô sentindo que a minha casa tá tentando me expulsar e assim não tá legal. Tipo, anteontem, a minha fechadura que é elétrica começou a fazer uns barulhos como se tivesse alguém tentando entrar em casa, que aí dá aquele erro, né? Quando você bota a digital errada, dá aquele erro, aí faz um barulho, toca um alarmezinho e tal. Aí eu clico ali na fechadura pra ver se tem alguém do outro lado, não tinha ninguém. Pensei, a pilha do negócio deve estar fraca, tudo bem, depois eu troco. Aí ontem, o meu ventilador, que já é outro que eu troquei ontem, o meu ventilador tentou me matar pela segunda vez. Tá a marquinha aqui, ó. A marquinha aqui, a marquinha da primeira vez, a marquinha da segunda vez. Aí ele se soltou, pá, bateu na parede, me deu um susto, mas não me acertou também, mas tudo bem, o ventilador já tava meio velho, acontece. Só que aí de madrugada aconteceu um negocinho que eu confesso que eu fiquei com um cagacinho. Eu fiquei um pouquinho ali com medo. Que foi isso aqui que eu mandei mensagem às 5 horas da manhã no grupo dos meus amigos, contando o que aconteceu. Resumindo muito pra quem não quiser ler, eu acordei de madrugada, a TV tava ligada, alta, tocando um Jota Quest, que tava passando na Globo, eu acho. Eu levantei, desliguei, deitei na cama, aí acordei de novo com a TV ligada de novo, tocando a Adriana Calcanhoto, e na hora que eu cheguei perto da TV, ela tava falando esse trecho aí que é: eu vou acordar sua família. Então assim, eu fiquei com um pouquinho de medo, não vou mentir não, fiquei um pouquinho de medo. E aí, hoje de manhã, eu falei, até brinquei com a minha mãe, caralho, ó, tem um espírito aqui em casa, hein? Acordei de manhã, acordei de madrugada com a Adriana Calcanhoto ali cantando e tal. Acordei de manhã, a luz do ventilador começou a fazer isso aqui. Então, assim, são 3 sinais, tá ligado? Já. 4 sinais já que tem alguma coisa errada aí. Tudo começou depois que eu tirei aquele presépio que tava guardado há mó tempão. Então, assim, se alguém tiver um contato aí de um exorcista de confiança que não cobre muito caro, não sei se ele cobra por metro quadrado ou se ele cobra por entidade pra expulsar, mas assim, me avisa, por favor. Obrigado. Não tem ninguém. Minha mãe tá orando. É 2 horas da manhã e minha mãe tá orando. Mas não tem ninguém aqui no quintal. Eu vou orar também. Mas tudo isso também pode ser apenas coincidências estranhas, algum animal passando no lugar errado, ou até falhas elétricas que fazem tudo parecer mais assustador do que realmente é. Só que a dúvida muda quando vemos algo. Quando aquilo aparece diante dos nossos olhos, mesmo sem ficar totalmente nítido, e a gente não consegue entender se realmente está vendo aquilo, ou se a nossa mente está tentando explicar algo que simplesmente não deveria estar ali. Olha só, agora são 1h20 da madrugada. Essa igreja aqui, ela é uma igreja que está como que abandonada. Porém, não tá. Parece, mas não tá. Por ser já 1h21 da madrugada, não tem ninguém aqui, ó. Mas se tu vier por aqui, assim, umas 3 horas da madrugada, às 3h30,
Você ouve como se tivesse alguém aí dentro. Você ouve até gente falando aí, ó. Como se tivesse alguém dentro. Mas na real não tem ninguém. Só uma igreja aí, ó. Agora imagina você morar em frente a uma igreja nesse estado, em frente a um cemitério também, ó. Pois é. Pensar que quando eu era pequeno eu brincava aí dentro com os colegas. Olha só. Agora são 1h20 da madrugada. Essa aí. Família, vê se não parece com uma mulher de branco lá no final do cemitério, ó. Vou botar o zoom aqui, ó. Deixa eu ver. Ali, ó. Bem no meio da câmera. Como fosse uma mulher de pé. Em pé, na verdade. De vestido branco. De cabelos pretos. Estão vendo? Gente. É a silhueta, né? De uma mulher todinha ali, ó. E como se estivesse mexendo a cabeça, ó. Cada coisa que eu vejo aqui. Misericórdia. Gente. Aí os outros perguntam, Jair, por que tu não assiste filme de terror? Por que tu não gosta de filme de terror? Por que eu não gosto de filme de terror? O que é que você acha porque a gente não assiste filme de terror? Nem de terror, tá entendendo? A gente não dorme com as luzes apagadas, é todas as luzes aqui de casa acesas. Tem que ser as luzes acesas aqui, ó. Porque senão, vocês sabem, né? Vocês sabem. E quando falta energia. Menino, a alma da gente sai do corpo e sai correndo. E deixa aqui a gente sozinho. Porque quando falta energia, a gente tem que acender vela. Vocês não tem noção. E quando a gente vai tomar banho, que cai aí sabão dentro do olho. Meu irmão, é agoniante, é desesperador. Tu é doido. Eu vivo um filme de terror. Olha lá. Gente do céu. R$2, um fantasma misterioso. Olha lá, ó. É que tem aquele negócio, família, que as pessoas têm mediunidade e sensitividade. Gente, é horrível isso. É horrível. A pessoa escuta vozes, vê coisas. Isso é horrível, gente. Se morreu, fica lá, não já tá lá, deixa lá. Pra que tu vai aparecer? Menino, se eu morrer, quando eu morrer. Estávamos indo para o povoado Minizal, na cidade de Morros, onde lá aconteceu a tragédia, onde pai e filho foram soterrados. Durante o nosso trajeto na estrada de Pissarra, uma coisa sobrenatural aconteceu. Uma imagem passou em frente ao nosso veículo, de um lado para o outro da estrada de Pissarra, na frente do carro. Eu particularmente não percebi, não vi nada. Só fui me dar conta disso quando a live foi salva e os seguidores começaram a me enviar, perguntando se eu tinha visto. Eu disse que não. Então ele disse, olha a tua live. Eu fui perceber esta imagem que você está vendo. A live está salva aqui no Instagram e chama muita atenção. Uma imagem tipo de uma pessoa enorme, estava um pouco distante do veículo e que passa rapidamente de um lado para o outro da estrada. Seria uma pessoa, uma assombração, um vulto, um animal? Algo sobrenatural aconteceu e as pessoas ficaram chocadas, principalmente os seguidores. E aqui eu relato para vocês que conversei com o motorista. Ele hoje já, pela manhã, me relatou que também viu, mas não quis dar alarde para a nossa equipe. Ficou calado. Ele só fez colocar o braço para fora. Na hora eu ouvi realmente, ele disse, quem te trouxe, que te leve. Foi isso que o motorista disse. Mas também não relatou nada, ficou na dele. E aí, essa imagem agora, depois os seguidores mandaram, assusta de qualquer forma. Você que acompanha a gente, o que você acha dessa imagem? Deixe o seu comentário. Aguarda aqui a sua participação. Deixa aqui o seu comentário e diga aí o que você acha desta imagem. Sou Carlos Afonso, na lente da exclusividade com responsabilidade. Tentando aqui ver se dá pra chegar, né, gente? Claro.
Então, pra quem tá chegando agora nesse momento da nossa live, Agora, esse vídeo precisa de um pouco de contexto. É um caso mais antigo, e talvez alguns de vocês já tenham visto por aí, mas eu nunca trouxe aqui no canal. Na gravação, uma mulher está fazendo a divulgação de uma doceria, e essa doceria havia enviado um espelho como brinde. Então ela começa a mostrar o produto para a câmera, em uma situação completamente normal. O detalhe importante é que o celular dela estava apoiado em uma parede, ou seja, aparentemente não teria como ter alguém atrás do aparelho naquele momento. Mas quando ela levanta o espelho e mostra para a câmera, algo estranho aparece no reflexo. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. E olha que bonitinho que eu ganhei no Dia das Mães, atrasado, mas ela me deu. É um espelhinho de bolsa, deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Nossa, gente. É muito bom. Muito bom. Já nessa outra filmagem, quem me enviou foi um amigo que mora no interior de São Paulo. Ele contou que, um tempo atrás, moradores da região ficaram assustados com relatos sobre uma mulher que aparecia andando durante a madrugada. O mistério é que várias pessoas diziam a mesma coisa, que ela parecia ter pés de bode ou de cabra, algo desse tipo. Até aí, poderia ser apenas relato, algo visto errado no escuro, ou uma confusão causada pela distância e pela iluminação. Mas então surgiu um vídeo de câmera de segurança, gravado durante a madrugada, e muita gente ficou assustada com o que aparece nele. Sinceramente, eu não consigo dar uma resposta para vocês. Nesse caso, fica para a interpretação de cada um. Com essa deixa dos casos no interior, chegamos agora na parte dos relatos que o povo conta. Porque, querendo ou não, o interior do Brasil é extremamente rico em histórias estranhas, daquelas que passam de geração em geração. E quando o assunto é casa assombrada, parece que os relatos do interior estão entre os mais fortes, tanto hoje em dia quanto antigamente. São histórias de barulhos no telhado, passos no terreiro, vultos passando na janela, portas batendo sozinhas. Coisas que muita gente escuta desde criança e que, para quem viveu ou conhece alguém que viveu, deixam de ser apenas lenda. Aqui nesta encruzilhada, no sítio Ajudante, onde a maioria dos moradores se depara com as assombrações. Quando eles passam aqui por esta estrada, caminham à noite, são perseguidos pelas sombras, se desesperam, correm, chegam desesperados em casa. Mas que tipo de maldição existe aqui no sítio Ajudante? Por que estas almas têm assombrado tantas pessoas? Este mistério ninguém consegue desvendar. O que sabem é que eles não têm coragem de passar mais a noite. Alguns deles sequer têm sossego dentro de casa, porque até lá as assombrações têm aparecido. Os fantasmas tomam forma de sombra e são vistos por muitos, conforme relata este morador. A gente sempre vê, quando a gente sai de casa depois de 8 horas da noite, quando a gente vem,
a gente vê umas pisadinhas atrás, quando a gente olha, vem a visagem atrás da gente. A gente olha um volume mais alto do que um poste perto da gente, com os braços arrastando no chão. Aí só deixa a gente, quando a gente atravessa o rio, que olha para trás, não tem mais nada atrás da gente. Isso muita gente vê. Muita gente vê, muita gente. Depois das 18 horas, ele simplesmente não tem mais coragem de sair de casa. Depois de 6 horas da noite, a gente não desce mais lá. Chega em casa, todo mundo toma um café, tranca as portas, vai assistir televisão, não sai mais para fora. Porque depois de 8 horas, se a gente descer lá para baixo, a gente vê coisa mesmo. Vocês conhecem a história da casa de Sobral, no Ceará, que teria sido construída em cima de um antigo cemitério indígena? Segundo a história, essa casa tem mais de 100 anos e foi construída por um homem viciado em jogos. Ele acabou se endividando em uma dessas apostas e, para tentar se livrar da dívida, teria atraído seu adversário até a própria casa, tirado a vida dele ali dentro e depois simplesmente desaparecido do mapa. Também se conta que, quando a casa ainda estava abandonada, 2 rapazes teriam tirado a própria vida no local e foram encontrados pendurados por moradores. Anos depois, um senhor comprou a casa sem saber de nada disso, mas logo começou a presenciar acontecimentos estranhos. Em certo momento, enquanto cavava o terreno, encontrou um pote de barro cheio de ossos humanos. Depois, ao cavarem mais, descobriram que o terreno estava repleto de urnas de barro com ossadas humanas dentro. Antes da colonização, aquela região era habitada pelos indígenas da tribo Tapuia, que costumavam enterrar seus mortos em urnas de barro, com os corpos, digamos, desconectados. E ali, naquele terreno, teria sido justamente o cemitério da antiga tribo Tapuia. Madrugada não, mas de 11 para 12 eu vi as pisadas dentro da casa. E uma voz sem mentira, eu estava deitado e a pessoa foi me chamar lá na sala. Zé! Só chamou uma vez. Eu pensava que era algum vizinho que estava me chamando. Oi! Eu cheguei na sala aí, abri a porta, não era nada. Rapaz, essa casa aí é coisa antiga. Quando eu comprei, eu fui morar lá. Aí à noite eu vi o que é que você está procurando. Visagem, né? Coisa assombrada. Eu vi gente andando dentro de casa com a sandália grande, arrastando, lepo, sandália. Eu tava assim, eu não era assustado não. Eu vi um mascador de fumo também, deu umas cuspidonas bem grandes dentro de casa. Aí outra vez eu tava sentado assim, ó. Tô sentado aqui numa rede, me balançando. Aí deu um tiro na sala do caixão, chamado. Tinha um caixão dentro da farinha. Aí deram um tiro. Como fosse assim num tambor de 200 litros, aquele tambor de zinco, assim, um tiro refinado, bem forte. Aí eu fui deixar assim, depois dar outro. Quando eu dar outro, aí deu um bem no pé da porta do quarto que eu tava. Eu digo, agora não manda dar mais não. Aí eu digo, menino, isso aqui não é bom não. Passa. Aí eu tô de tarde, mais ou menos por uma hora dessa, assim, 4 horas da tarde. Tô colocando água lá num pote. Aí chegou uma pessoa assim na porta e deixou de casa. Eu olhei, cadê essa pessoa? Não vi ninguém. Isso aqui, uma coisa que há 200 anos atrás tenha tido aqui um cemitério de índio, Tapuio, os nomes deles, né? Eram índios Tapuio. E índio matava uns, quando um morria, eles esquartejavam e colocavam dentro de um pote, calculando que ele fosse envivecer de novo. E era isso que eles faziam. O cemitério de índio era assim. E eles disseram assim, talvez aqui tenha mais pote enterrado. Mas então é isso, galera. Vamos respeitar quem passa por situações assim, porque, no fim das contas, se é verdade ou não, só Deus sabe. Mas o fato de relatos como esses continuarem surgindo até hoje, em tantos lugares diferentes, ainda é um mistério bem assustador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem bem, se cuidem, e até o próximo episódio. E ali tá ali a famosa casa assombrada, né? Daí os moradores só aguentaram 3 meses aí, viu? Não aguentaram mais do que 3 meses. Não dormiu de noite não, as visagens. Como é que é, Bodó? Só aguentaram 3 meses. Os moradores. Era. Aí eu ia embora, que não aguentava não dormiu de noite. Era barulho demais, barulho. Né? Porta batendo, cadeira arrastando, ixi. As panelas batendo. Pisada. Ô, rapaz. Tudo.
Aí o morador não aguentaram não, tá aí, tá pra cair também, as linhas tudo papocando as linhas. Tá aí, ó. Aí você vê, o lugar é muito bonito, né? Você vê, a casa é muito velha. A esposa dele morreu nessa cadeira de roda. E a gente não gosta de brincar com esse tipo de coisa. Olha ali, olha ali pra vocês verem que não tem ninguém arrastando a cadeira de roda, ó. Olha que louco. Olha que louco. Caraca, meu coração tá disparado, cara. Tá disparado. Mas não disparado de medo, mas sim de respeito. O celular tá até tremendo um pouquinho. Eu sei que não tem ninguém, mas tem que respeitar. Escutou? Escutou? Ó, o barulho vem do forro, ó. Olha só. Tô respeitando. A gente tem que respeitar. Hush, hush, hush. Here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile.